Bom, meus amigos e minhas amigas, vejam bem agora aqui, diante daquele que é chamado Coliseu, mas não é o nome dele, não é. É Anfiteatro Flávio. Alguns chamam de Flaviano. Anfiteatro, sim. E por que Coliseu? Nessa localidade, sabe-se, o imperador Nero, já estamos falando de um período imperial, ele havia construído uma... Era meio cabotino, gostava de se autopromover. É aquele do incêndio de Roma, é ele mesmo. O que aconteceu ali? Ele fez uma estátua colossal dele mesmo, se autopromovendo, 32 metros, se não me falha a memória, e essa estátua, essa escultura gigantesca, era um colosso. Essa escultura, essa estátua foi abatida posteriormente, e quando falamos em Vespasiano, falamos na construção desse brilhante exemplo de pão e circo. Senhoritas e senhores, essa construção não foi feita à toa, muito pelo contrário. Seria uma construção meramente em tributo à arquitetura? Não. Tem política, nem tanto religião, que é caracterizada pelos templos. A população romana alcançou 1 milhão. Fato inédito na antiguidade, repito, inédito. Nem Esparta, nem Atenas, nem Alexandria, enfim. 1 milhão de pessoas, escravos, abastecimento das províncias. Moral da história, poucos tinham por que trabalhar. E nós sabemos, até os dias de hoje, que o ócio é meio perigoso. O que quer dizer pão e circo? Para contentar a plebe, para evitar que a plebe pensasse em reformas, e já havia pensado em muitas, né? Os tribunos da plebe que digam, Vespasiano resolveu então coroar um sonho de dar aos romanos uma diversão diária. E foi edificado então o famoso Anfiteatro Flávio, posteriormente chamado de Coliseu. Vespasiano começou e Tito o completou. Estamos falando do ano 80 depois de Cristo. Não foi no ano 79 que explodiu o Vesúvio, exato. Quando estavam ainda azulejando a parte externa do Coliseu, veio uma notícia de Nápoles, no Golfo de Nápoles, havia tido uma pequena explosão. Uma explosãozinha com 32 quilômetros de altura de fumaça e fuligem. E essa fumaça e fuligem cobriram, como todo mundo sabe, Pompeia, Herculano e Estábia. Um detalhe para o futuro. O Coliseu foi inaugurado, jogos, feras, gladiadores. Por favor, não tem biga nem quadriga. Não sei por que alguns autores entram em certos detalhes. Mas diz que tinha até batalha naval. Sim, no começo conseguiam inundar a arena e com barcos menores, como se fossem miniaturas, mas que cabia gente dentro, simulavam batalhas navais. Alguém pode pensar, escuta, isso aqui é manhã, tarde e noite? Sim, senhor, manhã, tarde e noite. Tochas acesas, diversão direta, gladiadores, violência, é ali que eles canalizavam as suas frustrações e não pensavam em reformas agrárias ou reformas de latifúndio, se divertiam. Infelizmente, muitos presos políticos e muitos adeptos de outras religiões que eram toleradas até certo ponto foram jogados às feras. Então o espetáculo é violento. Violento é brincadeira. Violentíssimo. Até os próprios gladiadores. E me permitam, não é que todo mundo morria na arena, não. Gladiadores é como um time de futebol de hoje, estou falando sério. Tinha escola de gladiadores. Uma ferida, talvez um ou outro podiam morrer num combate, porque o combate era violento. Estas lutas marcaram época. Foram uma herança etrusca, na verdade, que os romanos ampliaram. Tá? Para a diversão pública, para a diversão de, veja bem, povo, homens e mulheres, senadores, imperadores. Tinha camarote imperial? Tinha. E, pasmem, até os escravos tinham o direito de entrar no Coliseu. E a diversão era manhã, tarde e noite. Roma é uma cidade cujo clima
às vezes é quente, até demais. Pois bem, todo mundo sabe que eles tinham um velário que vem de vela. Marinheiros do Mar Adriático com cabos puxavam esses cabos e, por, digamos, um tipo de instrumentação técnica, o velário fechava e permitia uma sombra, até deixar no centro do Coliseu um grande orifício, mas cobria praticamente toda a arquibancada. O Coliseu, infelizmente, depois da época de Constantino, os jogos de gladiadores foram banidos e, como nos templos gregos diz uma frase, os deuses o abandonaram. Não foram bem os deuses. Com o advento do cristianismo e da Alta Idade Média, lamentavelmente, como era um edifício agregado ainda à tradição pagã, queira ou não queira, um edifício cuja violência foi marcante, não sei se sabem, mas não custa ver um depósito de lixo. Sério? Sim, senhor. Encontros de quadrilhas, de ladrões. Ficou muito tempo entregue às traças. Durante um terremoto, uma parte dele caiu, outra parte foi notoriamente vítimas de saque. Todo ele tinha mármore, nós estamos vendo a arena, as próprias arquibancadas, foi tudo sendo retirado, até que, por volta do século XVII, passando para o século XVIII, a própria Igreja, o próprio Vaticano, digamos, por um decreto papal, proibiram que fosse o Coliseu alvo de saque. E é o que nós estamos vendo até hoje, é o que sobrou, digamos, do Coliseu.